Como ressuscitar sua verdadeira conexão espiritual? Como fazer ressurgir um campo de energia onde você sente literalmente conexão com a tua alma, com a tua essência, com quem você verdadeiramente é. O campo de energia que está jorrando forte hoje, campo de energia de ressurreição, de renascimento, de ressurgir. Novas oportunidades, novas conexões, novos caminhos, mas para tudo isso precisa ressurgir muita força, muita conexão interna e o principal, conexão interna com a sua essência, com quem você verdadeiramente é. Esse é o tema dessa live aqui de hoje. Eu recebi a orientação da espiritualidade para vir aqui fazer essa sequência de 3 lives com vocês. Eu já ia fazer esse movimento comigo mesma, de utilizar dessa chama da ressurreição, esse campo de energia, na sexta, no sábado e hoje. E aí me abri para vir aqui e fazer esse movimento com vocês também. Compartilhar com vocês de todo esse conhecimento, de como utilizar essa chama da ressurreição em momentos da sua vida que você percebe que precisa ressurgir, fazer renascer toda essa força de vida, principalmente na sua conexão espiritual, para que você seja direcionado através da sua essência, da sua intuição no dia a dia e o principal, saber e ter coragem de confiar nessa intuição para que no seu dia a dia você atue com base em todos os direcionamentos que você recebe dessa intuição. Deixa eu colocar para vocês aqui, muito boa noite para todas vocês que estão chegando. Deixa eu colocar o tema da live aqui, salvo, e já vão compartilhando essa live com todas as mulheres aí que vocês sentem, suas amigas, sentem que estão abertas a ativar a chama da ressurreição para a conexão intuitiva, conexão espiritual. Deixa eu colocar aqui nos comentários como ressuscitar sua verdadeira conexão espiritual. Acho que não vai caber, gente. Espiritual. E com a sua intuição. Mulheres, hoje nossa live vai ser mais rápida. Ontem eu trouxe para vocês, deixa eu fixar aqui o tema da live, para quem chegar depois. Prontinho. Ontem, muito boa noite para todas, Isabel, Angélica, Érica, boa noite para vocês, Eliane, Valquíria, Jeane, boa noite, Poli, Paula, a Maria tá aqui, boa noite para todas vocês, Natália. Eu fiz uma sequência de 3 lives na sexta, no sábado e ontem. Para quem não assistiu as lives anteriores, assistam. Eu vou deixar para vocês aqui ao longo dessa semana para que vocês possam assistir. Eu ensinei a vocês na sexta, ontem, a como utilizar da chama da ressurreição, um campo de energia muito forte, muito intenso, que esse campo de energia alimenta, que é uma das energias que cria essa nossa realidade. Mas principalmente essa energia está muito forte nessa época do ano agora, que é a época do ano do ressurgimento da vida no Polo Norte, na nossa ancestralidade, que era quando começava, vinha o início da primavera, aquele inverno todo começava a ir embora e a vida ressurgir através das plantas, através de todos os movimentos da natureza voltando à vida. Os animais saindo das tocas e todo o movimento da vida ressurgindo. E também com o campo de energia de Jesus, campo de energia forte e intenso que nós também utilizamos nesse momento agora, através da ressurreição de Jesus. E nessa semana eu expliquei muito forte para vocês, na primeira live, na sexta-feira, eu expliquei, contei essa história, que no início dessa semana, foi mais ou menos terça-feira da semana passada, eu recebi orientação, tinha comentado com vocês que iria mostrar o livro hoje, né? Recebi a orientação de que era para eu pegar o livro Telos, esse é o Telos 3,
protocolos da quinta dimensão, protocolos de como acessar a quinta dimensão aqui nessa nossa vida. Quinta dimensão é o caminho de evolução pelo amor e não mais pela dor. Toda a orientação que eu recebo aqui de trabalhar com cada uma das minhas alunas, com vocês aqui, trazer esse movimento para que nós possamos aprender a evoluir e a co-criar, trazer nosso processo de evolução aqui para a vida física através do amor e não mais da dor. E assim a gente vai fazendo esse movimento de acessando e manifestando quinta dimensão aqui nessa nossa realidade. E eu recebi a orientação de que era para ler esse livro. Estou acordando todos os dias às 6h30 da manhã para meditar. E quando eu estava indo meditar, me veio a orientação: pegue o livro Telos. Eu fui lá, peguei. Hoje nós vamos fazer a prática aqui para fazer ressuscitar, renascer em cada uma de vocês essa habilidade que não é um dom, não é uma questão de que pessoa evoluída, aquela pessoa que ouve a intuição, que ouve os mentores, que recebe orientação. Não, é simplesmente treino. E hoje nós vamos fazer essa prática da chama da ressurreição para que cada uma de vocês reacenda essa sua capacidade de você também ser direcionada assim como eu fui nesse dia, que me veio: pegue o livro Telos. Eu voltei no quarto, o livro estava no meu quarto, voltei no quarto, peguei o livro e fui. Eu sempre medito na sala aqui da minha casa, tem uma vista linda lá da sala, eu gosto de sentar ali, receber daquele campo de energia, da natureza, a palmeira que tem ali, e eu entro em êxtase ali, em outro planeta, quando sento ali. Então eu vou para lá meditar, fui com o livro e me veio a orientação de que era para abrir no final do livro. E me veio nitidamente: é aqui, dessa parte, comece a ler dessa parte para frente. E era uma parte bem aqui no finalzinho, deixa eu mostrar para vocês, que eu não tinha lido ainda. Ó, bem no finalzinho, quase no final. Na página 213. Na verdade, começa na página 212 e todo esse capítulo aqui. O capítulo com a explicação é o último capítulo do livro, capítulo 16, começa na página 209. Mas a principal explicação que eu trouxe para vocês, principalmente na nossa live 1, foi na página 213, que é o que nós vamos utilizar aqui hoje sobre a chama da ressurreição. E hoje, principalmente, para fazer ressurgir essa capacidade de ser orientada pela sua intuição, de ser orientada pelo seu eu superior, pela sua essência. Quando eu morava na Finlândia, essa abertura vou chamar de sensibilidade aflorada, algumas pessoas podem chamar de mediunidade, é só uma forma para poder entender. Nem vejo como mediunidade, porque mediunidade em si é você mediar a informação, você receber de lá e repassar. E na época que eu morava na Finlândia, esse processo abriu muito forte comigo, muito mesmo, justamente porque eu estava buscando o meu propósito profissional com prosperidade, que é você ter resultados na sua profissão, não só financeiro, como eu tinha, mas também um propósito emocional e espiritual naquela profissão, onde você sinta que você está contribuindo não só com você, mas com toda a humanidade e com o planeta Terra. Eu estava nessa busca e naquela época me abriu muito forte essa conexão espiritual e eu conseguia perceber exatamente a diferença de quando era eu mesma conversando comigo, mas numa esfera muito mais evoluída. Era uma sensação, sou eu, mas um eu muito mais expandido. E também tinha a percepção de quando eu estava recebendo uma informação de que era uma consciência individuada externa a mim, que não era eu. Assim como eu, uma consciência individuada, acessando meu eu superior, também uma percepção muito forte de quando eram mentores, amigos, seres espirituais, auxiliando, passando informações ali, me ajudando em todo o meu processo. E isso não é para uma pessoa apenas, mas para todas as pessoas que querem se abrir para ter uma conexão mais forte e mais profunda com a sua essência aqui, mesmo estando aqui na vida física. Então, a cada uma de vocês que estão aqui me assistindo agora e quer trazer para você
essa reativação da sua conexão espiritual, esse ressurgimento, fazer renascer mesmo tua força de perceber teu eu maior. Tem algumas mulheres que chamam minha eu maior, né, no feminino, mas esse campo de energia que nem está vinculado mais à sexualidade de homem e mulher, mas sim um campo, uma consciência que você é muito mais expandida, que está o tempo todo te direcionando aqui. Só que precisa haver nossa abertura e nosso treino para que essa comunicação seja fluida, para que você consiga perceber esses movimentos. Então já comece a observar aí no seu dia a dia quais são as questões que você quer trazer, que você quer renascer, fazer ressurgir nesse dia de hoje, para que essa conexão seja mais aberta, mais fluida. Quais são as questões que você percebe que te atrapalham nessa conexão com a sua intuição, com a sua espiritualidade, com o seu eu maior, com seus mentores espirituais? Às vezes é a confiança, confiar naquela informação. Eu preciso aprender a confiar mais, Érica. Eu noto que eu sei o que é para fazer, eu tenho a orientação do que é para fazer, mas na hora de fazer eu acabo não fazendo. Acabo trazendo pensamentos. Será que isso não é coisa da minha cabeça? Será que é isso mesmo? Né? Aquela dúvida entre será que é meu racional, será que é meu mental ou será que é minha intuição? Sair do campo de dúvida e ativar muito mais a sua capacidade de confiar, de perceber, não só a capacidade de confiar, mas também a coragem para agir, né? Muitas vezes as orientações do seu eu maior, as orientações dos seus guias, dos seus mentores espirituais, do seu anjo da guarda, todos os movimentos que vão te levar para uma prosperidade plena, que é a que eu trabalho com as minhas alunas, minhas mentoradas, que é a prosperidade material, emocional e espiritual. Tudo aquilo que você recebe de orientação que vão te levar para esse caminho, muitas vezes não faz sentido num primeiro momento. Vai fazer sentido para você lá na frente. Mas ali, enquanto você está vivendo, às vezes não faz sentido aquela orientação. Então é importante que você atue, que você faça. Um exemplo disso, eu já vou ler vocês aqui e já falo a vocês, compartilhem essa live. Eu sempre vou falar, antes de eu trazer o exemplo, a partir de agora, mulheres, eu vou trabalhar com vocês aqui e vou voltar com algumas lives aqui, algumas aulas abertas no Zoom para vocês também. Para quem quiser ser minha aluna, mas quer compreender melhor como são os trabalhos que eu faço, como são os processos que eu faço aqui, eu vou abrir algumas aulas para vocês aqui também. Mas eu quero que vocês também tragam a energia de troca em equilíbrio. O que significa isso? Eu sempre vou falar isso aqui com vocês. Não fique somente no lugar de receber. A internet é um campo que acaba desequilibrando demais as pessoas. Elas acabam, eu falo isso por mim, até eu entender isso, eu também não interagia muito na internet. Eu gostava de determinados materiais, mas eu não clicava em curtir, eu não compartilhava com minhas amigas, com pessoas que eu sabia que iriam gostar daquele conteúdo ou que aquele conteúdo iria ajudar muito. Eu simplesmente deixava passar. Depois que eu comecei a perceber o que eu estou falando aqui com vocês, foi quando eu mudei completamente. O teu agir também vai definir um campo de energia, de troca, de equilíbrio entre dar e receber. Então eu sempre vou falar com vocês aqui, quando eu trouxer os conteúdos aqui para vocês, as lives, cliquem em compartilhar, deixem seus comentários, você que está assistindo a gravação, deixe aqui seus comentários. Quais são as questões que essa live te auxiliou? Qual foi o momento aqui da live que você teve um insight ou que algo veio e te contribuiu? Chame outras pessoas para assistir também, porque é você colocar o seu movimento de receber e também contribuir. Você ser contribuída e contribuir. Quanto mais você utiliza desse campo de energia em equilíbrio, mais você começa a manifestar para a tua vida, porque você vai mostrando para o universo,
para Deus, para essa energia primordial que a tudo cria, que você está em equilíbrio entre dar e receber. A energia de troca em você é uma energia que é fluida, tá? Me falem aí se fez sentido para vocês essas explicações aqui sobre dar e receber. E eu sempre vou pedir a vocês para deixar seus comentários, para compartilhar, para clicar no curtir, porque não só vai sim auxiliar a todo esse movimento para que essas mensagens cheguem para mais pessoas, mas também para que teu campo de energia não fique só no receber e você acabar alimentando inconscientemente teu mental de que você está só num lugar de escassez, onde você não gera energia de ação, mas só energia de recepção, tá? Fez muito sentido, a Clau falou, total, sim, muito sentido. Concordo, eu curto, porém percebo que muitas pessoas não curtem. Confiança e falta de foco no treino com a conexão. O que me atrapalha é a agitação. Isso mesmo. Então, voltem aí, comecem a trazer tudo aquilo que vocês observam que você precisa equilibrar no teu dia a dia e quais são as energias que você precisa fazer ressurgir para que essa conexão espiritual fique cada vez mais forte, cada vez mais fluida. Eu ia trazer para vocês aqui alguns exemplos de você confiar na sua intuição, independente se está fazendo sentido aquela orientação para você ou não, naquele momento. Um exemplo disso, no início desse ano, eu recebi a orientação de que era para eu ir na casa da minha tia mais velha, e reunir todas as outras tias lá, porque seria feito um trabalho energético ali na ancestralidade feminina, não só na minha ancestralidade feminina, quanto um trabalho energético para o planeta como um todo, para as mulheres como um todo. Foi uma orientação que eu recebi mais ou menos em janeiro desse ano, e me veio que era para ser feito em março, no início de março. Quando eu olhei no calendário, eu sabia nitidamente que eram naqueles dias, nos dias 6 e 7 de março. Quando eu recebi a orientação, é isso que eu quero compartilhar com vocês a respeito de intuição e orientação intuitiva. A gente já vai fazer a prática daqui a pouquinho da chama da ressurreição, mas não adianta fazer a prática se você não observar isso que eu vou comentar com vocês. Olha esse exemplo, que forte, mulheres, que forte. Quando eu estava recebendo orientação, e você sempre vai ter muito mais facilidade de receber suas orientações quando você está ou com a sua energia neutra, seus pensamentos mais neutros, ou quando você está com uma energia elevada, com uma sensação de satisfação com a vida, satisfação de viver. E eu estava assim, estava me preparando. Prestem atenção nessa história, imaginem aí se fosse com vocês essa situação, o que você faria. Eu estava me preparando para uma das aulas das mentorias com as minhas alunas e eu sempre fico num estado de muita alegria, muita satisfação, porque eu amo fazer, eu amo ir para a aula, amo encontrar com as minhas alunas, amo trazer o movimento ali para elas de toda a expansão de alegria, de satisfação, de conexão, de verdadeira prosperidade plena, para que a vida delas seja dirigida através desse campo de energia, de alegria, de satisfação, porque é desse campo de energia que você vai co-criar tudo o que você quer. Primeiro precisa aprender a estar bem na vida, a se sentir feliz. E é a partir daí que você vai aprendendo a ter mais clareza de quais são as questões que você precisa alterar e modificar no dia a dia para começar a co-criar tudo que você quer, para ter a vida dos sonhos que você deseja. E eu amo fazer isso com as minhas alunas, amo ir para as mentorias. Eu estava lá me preparando, me arrumando e passando maquiagem e tal. E, gente, começou a vir uma informação muito forte, muito forte. Eu via na minha tela mental, ali, com os olhos abertos, e eu via no meu mental a imagem. Eu estava na casa dessa minha tia e estava com as outras tias lá, e a gente estava lá reunida, conversando, e ao mesmo tempo que eu via as imagens, vinham as explicações do que era aquilo. Se reúna
na casa da filha mais velha. Reúna todas as irmãs. Conversem sobre vocês. Peça a elas para que contem as histórias das mulheres da sua família. Riam, se divirtam juntas. Gente, e faça isso em março. Na hora eu sentia o que era o campo de energia que seria trabalhado nesse movimento. Eu sentia tanta expansão, tanta alegria, tanto prazer. Gente, era uma sensação de profunda conexão espiritual, de profunda expansão. Um movimento que estaria sendo feito curas e liberações ali de questões ancestrais, mas no amor, no puro amor, na pura alegria, na pura satisfação. Era uma satisfação de estar ali com todas aquelas mulheres. E era essa orientação espiritual vindo, eu não tinha dúvida nenhuma do que eu estava vendo, do que eu estava recebendo de orientação. Eu ia falar ouvindo, mas não é ouvindo, são pensamentos que te vêm e você tem absoluta certeza que não é seu. E aqueles pensamentos me explicando o que era para fazer. Aí no dia seguinte, aqui entra o ego, né? O egão, lindo, maravilhoso. E, gente, eu não quero definir ego aqui como se fosse uma terceira pessoa que prejudica a tua vida, porque não é, tá? O ego é só a nossa parte interna que ainda tem medos, que ainda tem julgamentos internos, que ainda critica, se autocritica, né? Essas nossas partes internas que eu também tenho. Quando eu acordei no dia seguinte, meu primeiro pensamento foi: tá louca? Mas nunca que eu vou fazer isso. Imagina, eu não vou na casa dessa minha tia há anos. Eu vou lá, visito minha outra tia e não vou na casa dela. Como é que eu vou chegar na casa dela e ainda falar: aqui, vim fazer uma festinha na sua casa. Vou reunir todo mundo aqui na sua casa, tá? Gente, esse foi meu primeiro pensamento no dia seguinte. Então, para vocês verem que confiar na sua intuição, me falem aí se vocês não pensariam o mesmo, né? No dia seguinte, quando aquieta o campo vibracional, aquieta aquele prazer, aquele êxtase todo, e você entra num campo lógico e racional, que a mente entra no medo do julgamento. A primeira coisa que veio foi: imagina o que ela vai pensar, chegar lá na casa dela do nada e falar que vou me reunir lá com todo mundo. Eu só sei te dizer o seguinte, mulheres. Eu falei, não importa o que vão pensar. Eu não tenho dúvida nenhuma da orientação que eu recebi. Então eu vou fazer. E assim foi, de janeiro até março. 3 meses. 3 meses nesse caminho de confiança. E, mulheres, foi a coisa mais linda desse mundo. Eu senti de compartilhar e entrar nos detalhes de tudo que foi feito somente com as minhas alunas, porque foi um trabalho muito aprofundado. Foi algo que eu levei para a mentoria avançada. Recebi orientação de que tinha envolvimento, inclusive, com as mulheres que estão na mentoria avançada, que tudo que a gente fez ali reverberou no campo feminino de todas as mulheres que estão ali e da humanidade como um todo, de vocês também. Eu senti claramente que eu não era a única pessoa, a única terapeuta que estava fazendo aquilo. Ao longo do planeta, várias receberam orientação de fazer o mesmo naquela mesma época. A gente estava finalizando um campo de energia das energias do ano passado que pedia muito para que a gente olhasse para o feminino e principalmente da ancestralidade da família. Então foi algo muito forte, muito intenso, muito mesmo. E eu só tenho a dizer a vocês, nesse exemplo que eu estou trazendo aqui, que para você fazer ressuscitar essa verdadeira conexão com a sua espiritualidade, com a sua intuição, é um exemplo que agora eu falo rindo, eu conto para vocês rindo, mas toda vez que vinha um pensamento de dúvida, será que eu vou fazer isso mesmo? Meu Deus, mas que vão pensar? Toda vez que vinha esse pensamento, na hora eu me reconectava com a minha essência.
E eu trazia o campo de paz, de alegria e de muita satisfação que eu tinha sentido quando eu recebi a orientação de fazer aquilo. Essa já fica uma chave aqui para cada uma de vocês, uma virada de chave aí na cabeça de vocês, tá? Um compromisso que eu quero que cada uma de vocês já comece a aplicar a partir de hoje com você mesma na sua vida. Todas vocês, as minhas alunas já sabem fazer esse movimento porque é o que eu trabalho com elas. Nas mentorias iniciais, na mentoria avançada, é o que eu ensino a cada uma delas, de prestar atenção, ter mais clareza no seu dia a dia para observar quais são as questões que estão te tirando desse caminho de conexão com a sua verdadeira espiritualidade, com a sua intuição, com seus direcionamentos. Percebeu aquilo ocorrendo, acontecendo na mesma hora. É o compromisso que eu quero que vocês tenham com vocês mesmos. Na mesma hora, traga de volta a sensação que você estava no exato momento que você recebeu a orientação. Se era uma sensação de neutralidade, se era uma sensação de alegria, de paz, porque essa sensação faz acalmar todo o medo, toda a sensação de, mas o que vão pensar, receio do julgamento do outro, receio se vai dar certo. Essa situação que eu contei para vocês aqui agora, que eu recebi a orientação de ir na casa das minhas tias, dessa minha tia, e abrir campo energético ali, nós sentamos, conversamos, comemos, bebemos, conversamos, rimos muito, caímos na gargalhada. Eu contei para elas porque eu estava ali e naquela hora um campo vibracional, um campo de energia tão forte foi aberto que eu só sabia que tudo aquilo que a gente estava fazendo ali estava liberando um campo vibracional muito intenso, muito forte, para que todos esses seres que não estão aqui no físico, mas estão do lado de lá nos auxiliando, para que eles pudessem fazer um trabalho gigantesco dentro do equilíbrio e da expansão da energia feminina nesse mundo. Do equilíbrio dessa energia feminina e masculina em nós e no mundo. E depois disso, eu fui orientada a ir para casa do meu pai e ali fizemos um trabalho no masculino. Eu saí de lá com um campo de energia de força, de ação, de muito mais força, muito mais ação. E também liberação de corpo de dor, que ainda estava lá, e principalmente corpo de dor de feminino, de ancestralidade feminina que estava na casa. Gente, foi algo muito intenso. Eu não tinha noção de tudo aquilo que aconteceria com a orientação que eu recebi. Porque a orientação foi uma, inicial. E todo o processo que ocorreu foi gigantesco. Mas eu só fiquei sabendo de tudo isso, só descobri porque eu confiei. Então, pensem nas questões que vocês querem fazer ressurgir, renascer a respeito da sua conexão espiritual, da sua conexão com a sua intuição forte, vívida. Mas uma das questões que eu quero colocar aqui para todas vocês, todas, é a confiança. Fazer renascer, fazer ressuscitar a confiança, a sua confiança para com essa orientação divina que você já tem. A confiança para fazer, para atuar, para ir lá e fazer, tá? Eu vou ver o que vocês estão falando aqui. Fácil a gente deixar o ego nos tirar do caminho, senão, se a gente não prestar atenção. Tá quente, que lindo, emoção pura. Já aconteceu comigo. Eu fico uns dias digerindo esses pensamentos não meus. Foca na mensagem, não importa a voz, Tatiana falou. Essa é uma orientação que o Tom Campbell passa para todo mundo. Não importa quem está falando, importa a orientação que você está recebendo. Ela te
faz e te traz uma mensagem para expandir, para evoluir, para crescer, para que você possa expandir tua consciência no amor, ok, não importa quem está falando, achei ótimo, isso mesmo, Tatiana. Aos poucos, quanto mais você vai se abrindo para confiar nessa intuição, nessa espiritualidade em essência, mais você vai percebendo quando é você em patamares muito superiores e quando é uma outra consciência, um mentor, um anjo da guarda, o nome que você utiliza. Quanto mais você expande, quanto mais você confia, quanto mais você ouve, mais vai ficando perceptível essa orientação e mais fácil de compreender. Mas sim, no início, a única coisa que você precisa olhar, gratidão a Tatiana que deixou esse comentário, não importa a voz, importa a mensagem, perfeito. A única coisa que você deve olhar, não importa se é seu ego te orientando, mas olhe se a mensagem está te expandindo, porque quando é ego, e muitas vezes ele começa a ser ardiloso, mas quando é ego, ele está te mantendo no mesmo lugar, a fazer mais do mesmo. Muitas vezes ele é até ardiloso. Ah, não faz isso não é para você. Deixa outro caminho. Ai, não é para você estar aqui. E aí você observa, epa, peraí, mas essa orientação me mantém mais do mesmo. Se eu seguir por essa orientação, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados. Então, olhem a mensagem te expande ou ela te mantém em mais do mesmo? Ou te traz ainda mais medo? É essa a diferença muito fácil de observar quando é a intuição ou quando é medo interno falando através de um ego que cada um de nós tem e que se baseia no medo. Deixa eu ver... Érica, tua voz oscila devido à conexão, engrossou 3 vezes. Gente, eu ouvi falar que esse negócio da voz alterando é um erro do próprio Instagram, tá? Não sou eu. Já vi várias pessoas que fazem muitas lives falando isso. Nunca tinha ouvido essa opinião do equilíbrio nas redes. A doutora Dani... O equilíbrio, a energia do equilíbrio é em tudo. Só que nas redes sociais, algo que acontece muito nas redes sociais, são as pessoas ficarem só recebendo e elas não percebem que elas não colocam a energia delas em ação. Quando você coloca a tua energia em ação e você vai lá e clica em compartilha ou clica num curtir, você, além de colocar a tua energia espiritual aqui, num movimento de dar e receber, não só ficar recebendo, você também está ajudando a direcionar todo o algoritmo dessas redes a mostrar quais são as situações que você escolhe que vem ali. Porque já pararam para observar quanto movimento que muitas vezes traz medo, traz falta de comprometimento, essas situações acabam ressurgindo e aparecendo muito mais forte, tanto na mídia, tudo, é por conta dos movimentos do campo inconsciente que vai atuando ali e colocando as pessoas sem agirem. Então haja de forma consciente naquilo que vocês querem mais ver na vida de vocês, naquilo que você quer movimento de transformação. Fez sentido para vocês essa coisa do contribuir, do dar e receber aqui nas redes? Se você senta ali e só recebe e não faz um movimento de troca, o que você está alimentando no seu campo vibracional é um campo de escassez, onde não tem equilíbrio. Recebo, faço algo com aquilo. Recebo, faço algo com aquilo. Tá? Gente, então vamos lá. Hoje a live vai ser mais rápida. Vou pedir a vocês, antes da gente iniciar aqui, estava vindo na minha mente que é para ler para vocês de novo a parte sobre essa realidade aqui, as energias se movimentarem de forma mais lenta aqui nessa realidade, tá? E veio agora de novo. Então eu vou ler para vocês, na página 214 do livro Telos 3, fala assim, com que frequência precisamos ativar essa chama da ressurreição
que é essa prática que a gente vai fazer daqui a pouquinho? A resposta é a seguinte: em sua dimensão, a energia se move muito lentamente em comparação com a quinta dimensão, onde a criação é instantânea. Portanto, devem se concentrar no que querem criar até que obtenham resultados. É preciso também adicionar sentimentos amorosos ao objeto em criação. Se vocês se concentrarem nisso apenas uma vez, as chances de manifestarem o que desejam são bastante escassas. Não é uma questão de repetir afirmações como um papagaio, mas de enviar seus pensamentos amorosos ao longo do dia, enquanto tratam dos seus assuntos com o conhecimento absoluto de que suas criações estão se manifestando através de seu amor e intenção. Se optarem por fazer afirmações, as quais são muito úteis, certifiquem-se de repeti-las não como uma súplica, mas como uma declaração de intenção amorosa com toda a intensidade emocional de seus corações, infundindo o objeto de desejo com tanta fé e gratidão quanto possível. Olhem só, aqui tem uma mensagem muito importante que foi a live de ontem. Ontem eu falei com vocês sobre a prosperidade emocional. Eu trabalho com vocês, um dos tópicos principais que eu trabalho com as minhas alunas é prosperidade plena. O que significa isso? Prosperidade material, prosperidade emocional e prosperidade espiritual. Quando eu decidi fazer essa série dessas 3 lives aqui com vocês, para ativar essa chama da ressurreição, eu não tive dúvidas que seriam 3 séries, uma para ativar a chama da ressurreição no material, outra para ativar a chama da ressurreição no emocional, que foi ontem, e a de hoje para ativar essa chama da ressurreição no seu espiritual, na sua parte espiritual. Mas olhem, observem só o que fala aqui nessa mensagem. Se querem, a parte aqui em cima, da parte emocional, como uma declaração de intenção, utilizem as declarações, mas como uma declaração de intenção amorosa, com toda a intensidade emocional de seus corações. Ontem eu falei muito com vocês, para quem não assistiu a live de ontem, assim que terminar essa daqui, assista a de ontem e a de sexta, para você integrar esse movimento da prosperidade plena. Mas ontem eu falei muito com vocês o quanto é importante que o seu emocional, o seu equilíbrio emocional esteja em paz, esteja próspero. Porque as pessoas muitas vezes aprendem a fazer esses exercícios aqui, essas técnicas, e não observam que aqui, ó, ele tá falando a orientação, utilize das declarações, mas com uma intenção amorosa, com toda a sua intensidade emocional. Agora, se o seu emocional ainda está mantendo situações de mágoa, de rancor, de julgamento, de culpar o outro, de se culpar, de se criticar, de se colocar num movimento onde você acha que as outras pessoas são menores do que você, todo esse emocional, ele se coloca num desequilíbrio que quando você vai colocar a sua intenção forte, você acha até que está colocando uma intensidade forte emocional e do coração. Mas o que está ali, abrangendo um campo vibracional, o seu campo áurico, são movimentos de energias estagnadas no seu emocional. Então assistam a live de ontem, façam essa prática de ontem e a de sexta também. Eu vou deixar disponível para vocês aqui por alguns dias, tá? Essas lives. Então já vamos lá. Eu vou pedir para vocês para fecharem os olhos. Já comece a fechar os olhos, acalmar seu coração. Comece a respirar de forma mais lenta e mais profunda que o seu normal. Inspira. Expira. Inspira novamente. Expira.
Lembra de expandir a barriga quando você inspira. Mais uma vez. E agora, mentalmente, comece a repetir as seguintes palavras: da energia que eu sou, da essência do meu ser, peço para receber uma grande infusão da chama da ressurreição em cada célula, cada átomo e elétron dos meus corpos físico e emocional. E em meus corpos sutis. Eu desejo curar e ressuscitar todos os aspectos da minha vida. E agora, comece a pensar e repita mentalmente quais são as situações que você quer fazer ressuscitar, ressurgir, que você quer colocar no centro dessa chama da ressurreição a respeito da sua conexão intuitiva, a respeito da sua conexão espiritual intensa, aberta, fluida. Vá pensando quais são as questões que te atrapalham nessa conexão com a sua intuição. Quais são os movimentos que você sente, quais são as energias, as atitudes que você sente que precisa reativar, fazer renascer, para que essa intuição não só permaneça conectada, mas aberta, fluida e muito perceptível através do seu mental. Quais são as questões que você quer fazer ressurgir, ressuscitar? Sua confiança, confiar mais na intuição, a energia de ação, conseguir agir naquilo que você recebeu, orientação. Acreditar mais, ter fé ativa. Acreditar nas possibilidades de que vai dar certo, mesmo você sabendo das possibilidades de não dar certo. Mas se veio da sua intuição, ativar, colocar essa fé ativa, quais são as questões? Vá pensando. E vai imaginando essa chama da ressurreição. Amarelo, alaranjado. Uma energia forte que vai ativando todo esse campo de confiança, de conexão, de abertura com a sua essência, com a sua espiritualidade. E você vai sentindo seu corpo quente, suas mãos quentes, um calor. E esse mesmo calor vai ativando cada célula, cada átomo do seu corpo físico, seus corpos mais sutis. O campo de energia, de conexão espiritual, portal com a sua intuição sendo aberto e manifestado. Todo esse movimento
sendo ressuscitado na sua vida neste momento. Vai se abrindo, colocando sob essa chama todas as questões que você precisa reativar, ressuscitar, para que essa intuição, para que essa conexão espiritual esteja verdadeiramente ativada, manifestada na sua vida. Confiança, ação e constância para repetir essas ações e essas orientações quantas vezes forem necessárias. Assim é, está feito, está feito, está feito. Vai retornando, abrindo os olhos devagar, voltando para o local onde está seu corpo físico e se permitindo manter essa conexão espiritual, essa abertura, a conexão com a sua intuição de forma clara, límpida, para que todas as suas orientações no dia a dia venham desse campo interno totalmente imbuído de todas as orientações do seu eu superior, da sua essência, seu dia a dia. E já deixo aqui para cada uma de vocês o meu convite, para quem ainda não sabe, eu disponibilizo uma sessão de análise de campo de energia. Ela é gratuita. Para quem quiser passar por essa sessão, tem um link aqui na bio do meu Instagram que você pode preencher o formulário e você vai receber as orientações. Para quem já tiver preenchido, não precisa preencher novamente. Para quem é nova aqui, para quem está assistindo a live a primeira vez, deixo para vocês essa orientação de passar por essa sessão de análise de campo de energia para que você possa perceber quais são as questões que você deve focar nesse momento da sua vida. Para quem quiser entrar na nossa próxima mentoria de propósito profissional com prosperidade, é a minha mentoria inicial, onde nós trabalhamos e aprofundamos fortemente durante 2 meses a conexão com o seu propósito pessoal e profissional de vida. Para quem quiser saber mais informações, mandem mensagens para a gente também no direct, que a minha equipe entra em contato com vocês. Mulheres, gratidão profunda por esses 3 dias aqui. Foi muito forte, muito intenso essa orientação que eu recebi de utilizar dessa chama da ressurreição nesses 3 dias. E o quanto esse momento que nós estamos vivendo hoje no domingo de Páscoa, o quanto esse campo de energia está forte e intenso no planeta como um todo. Assistam as lives de sexta e de ontem para você integrar o movimento dessa prosperidade plena. Na sexta eu falei sobre a prosperidade material e utilizamos a chama da ressurreição nesse campo. E ontem falei sobre a prosperidade emocional e relacionamentos e utilizamos a chama da ressurreição nessa área. Hoje finalizamos com a parte da conexão intuitiva, com a parte que hoje eu fico andando pela casa e vivendo a vida, recebendo essas orientações e essas comunicações do que fazer. É um movimento que quando fica fluido para você, você nem busca mais, você nem busca e nem fica se importando mais de querer saber e de buscar validação. Porque você sabe que a orientação, quando ela precisar vir, ela vem. É algo muito fluido e é isso que trabalho com as minhas alunas, com as minhas mentoradas. Aprofundamos muito dentro desse movimento para que essa orientação fique fluida em cada uma de vocês. Gratidão a todas. Até a nossa próxima oportunidade em outras lives aqui no Instagram. Vou ver se eu organizo meu tempo para trazer alguns temas aqui para vocês também.
Um beijo para todas vocês, gratidão a quem acompanhou aqui. Beijo enorme.